Bom, olá, meu nome é Luciene Marques. Eu estou hoje com um problema na webcam, então hoje nós vamos, fazer essa aula sem a visualização da minha pessoa, o que não é ruim. Vamos falar de cuidado farmacêutico para pacientes com Alzheimer. Bom, o Alzheimer, ele é a demência mais comum. Existem, sabe-se hoje em dia que existem mais de 150 tipos de demências, sendo que algumas, as que são mais conhecidas, são a demência vascular, a demência frontotemporal, a demência por corpúsculos de Lewy, entre outras. E o Alzheimer, que corresponde aí a uma grande porcentagem dos casos de demência. O Alzheimer, então, ele é uma doença neurodegenerativa progressiva e até o momento não há cura para a doença de Alzheimer. O Alzheimer, ele vai afetar principalmente a memória, a cognição. O que é a cognição? A cognição inclui a memória, raciocínio, aprendizado. Então, tudo isso faz parte da cognição. E também ele vai afetar a realização de atividades corriqueiras do dia a dia. O Alzheimer, ele vai impactar significativamente a qualidade de vida, porque ele começa a interferir tanto no relacionamento familiar quanto no relacionamento interpessoal e também, como já foi falado, o paciente ele vai perdendo a sua independência, ele vai se tornando cada vez mais dependente até que ele se torna totalmente dependente de um familiar ou de um cuidador. Bom, sabe-se, que o Alzheimer ele atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo e pelo menos 5,4 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm a doença de Alzheimer. No entanto, um dos fatores que contribui para o Alzheimer é a baixa escolaridade ou baixo nível de instrução. Então, atualmente tem-se observado um grande número de casos de Alzheimer em países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. No Alzheimer, algo também interessante e importante de se dizer é que para cada um homem com Alzheimer, eu vou ter 3 mulheres com Alzheimer, tá? Além disso, também as alterações aí do Alzheimer, elas não têm um caráter hereditário, mas tem fatores genéticos envolvidos. Então, a gente tem alterações em cromossomos, como o 1, o 14, o 19 e o 21. E quando nós pensamos nas alterações no Alzheimer, nós temos, por exemplo, mudanças estruturais que vão incluir os enovelados neurofibrilares, placas neuríticas com alterações no metabolismo da proteína beta-amiloide, perdas sinápticas e a morte neuronal. E quando pensamos em neurotransmissão, na alteração de neurotransmissores, vai haver um déficit de acetilcolina e também há uma perda de neurônios glutamatérgicos.
como eu disse, né, existem alguns fatores de risco para o Alzheimer. Os principais são a idade e a história familiar da doença. No entanto, embora, né, o Alzheimer seja mais frequente acima de 60 anos, existem casos raros em que ele pode aparecer também em idade mais precoce. Numa palestra que eu assisti, eu escutei o palestrante citando um caso de uma moça que teve o Alzheimer com 37 anos de idade. Então, é um caso bastante raro, mas que pode acontecer, tá? Além desses dois fatores, existem outros fatores que podem também contribuir, como, por exemplo, a obesidade, também a falta de atividade física, tá? Não que praticar atividade física, né? Se você pratica atividade física, você não vai ter Alzheimer. Não é isso, mas é um fator protetor, tá? Então, atividade física é um fator protetor. Então, assim, há outros fatores, por exemplo, depressão, né? É um fator de risco, tá? Então, há outros fatores, só que com um menor peso do que a idade e a história familiar da doença. Em relação ao diagnóstico, né, a demência, ela vai ser diagnosticada quando houverem sintomas cognitivos ou comportamentais, tá? Que vão interferir com a habilidade no trabalho ou nas atividades do dia a dia. Também que representa um declínio em relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho, tá? E não são explicáveis por um estado confusional agudo ou até mesmo, né, um transtorno psiquiátrico maior. Então, no Alzheimer, né, uma das características é que o início é insidioso, tá? Ele pode levar meses a anos. Acredita-se que as alterações, né, no nosso cérebro comecem 30 anos antes da doença se manifestar, tá? Até 30 anos antes dela se manifestar. Há uma clara história de perda cognitiva referida pelo informante, tá? E o déficit cognitivo mais proeminente inicial, ele é evidente na história e no exame em uma das seguintes categorias. Então, ele tem, por exemplo, uma apresentação amnésica, tá? Que é mais comum. Então, ele tem um prejuízo no aprendizado e também para evocar informações recentes. Então, ele vai ter dificuldade, por exemplo, para aprender o nome de um objeto, tá? Que ele não conhece, ou ele vai ter dificuldade para se lembrar de algo que você, né, acabou de falar, acabou de informar para ele. A apresentação não amnésica, que aí envolve o prejuízo na linguagem, também prejuízo das habilidades visoespaciais ou da função executiva, né, dessa pessoa. E o diagnóstico, ele não vai se aplicar, tá, quando existir evidência de, por exemplo, uma doença cardiovascular, né, concomitante substancial, em que há uma história de AVC. Por quê? Quando o paciente, né, ele tem múltiplos AVCs, ele tem micro AVCs, ele pode desenvolver uma demência e que não é o Alzheimer, tá? É uma demência chamada demência vascular.
Também, se ele tiver características proeminentes de outras demências, como a demência frontotemporal, né? Em que a alteração comportamental é bastante evidente. Ou ainda, se ele tiver a demência por corpúsculos de Lewy. Então, descarta-se o Alzheimer, tá? E uma outra doença neurológica ativa ou comorbidade médica não neurológica ou uso de medicamentos que podem estar tendo um efeito substancial na cognição. Então, de repente, ele usa um medicamento, né, que está afetando de uma forma considerável a sua cognição. Aqui nós destacamos, eu já falei para vocês antes, dos medicamentos anticolinérgicos, né? Todo e qualquer medicamento anticolinérgico, quando utilizado por longo prazo, pode interferir na cognição. E é importante, né, até mesmo verificar qual a carga anticolinérgica desse medicamento. Existem estudos, existem artigos que trazem a carga anticolinérgica, ou seja, se eles afetam muito ou afetam um pouco menos a cognição. Bom, embora não exista cura para o Alzheimer, existe tratamento. E o tratamento farmacológico, ele vai envolver uma abordagem profilática. Então, o médico, ele pode prescrever vitamina E, ginkgo biloba, ômega 3, vitamina C, curcumina, né? Todos aqui têm uma propriedade antioxidante e tem a finalidade de diminuir o estresse oxidativo. Veja bem, isso é uma abordagem profilática. Não se trata Alzheimer com ginkgo biloba. Não se trata Alzheimer com ômega 3, ok? Mas pode-se combinar, né, o ômega 3 com, por exemplo, uma rivastigmina, ok? Então a pessoa ela já tem o Alzheimer, mas eu estou usando um ômega 3 para diminuir o processo oxidativo, né, para que a evolução, a progressão da doença se torne um pouco mais lenta, tá? Mas não se usa tratar o Alzheimer com essas substâncias. O tratamento específico, ele vai envolver a inibição da colinesterase. Como a gente viu, né, que há uma redução da acetilcolina em nível cerebral na doença de Alzheimer, então o tratamento, né, ele se baseia principalmente nisso, em inibir a colinesterase. Então, nós temos aí vários fármacos que fazem essa função, né? Um deles, por exemplo, é a rivastigmina. O tratamento sintomático, ele vai envolver, né, o uso de medicamentos para tratar sintomas. Então, se o meu paciente com doença de Alzheimer, ele está apresentando sintomas depressivos, né, pode-se utilizar um antidepressivo. Ou ainda sintomas ansiosos, né? Então, a gente vai buscar um antidepressivo que tem um efeito ansiolítico. Se ele tem, por exemplo, sintomas psicóticos, tá? Alucinações, delírios, pode-se lançar mão de antipsicóticos,
ok? Como, por exemplo, risperidona, olanzapina, tá? Só ter cuidado com a quetiapina, né? A quetiapina, ela aumenta risco, principalmente ela, né? Ela aumenta risco de AVC. Pode-se usar benzodiazepínicos? Olha, de preferência não, mas se for necessário, né, em algumas situações vai ser necessário o uso do benzodiazepínico, dar preferência para benzodiazepínicos que têm um tempo de meia-vida menor. Então, diazepam, por exemplo, né, clonazepam, não é muito adequado, porque eles têm uma meia-vida mais longa. E, por último, né, nós podemos lançar mão também da terapia complementar, que vai tratar as manifestações não cognitivas da demência, como, por exemplo, alterações de peso, né? A gente sabe aí que alguns fármacos usados para o tratamento específico levam à perda de peso. Então, eu posso usar como terapia complementar, né, um fármaco para aumentar o apetite, para que esse meu paciente ganhe um pouco de peso. Ainda, né, podemos tratar a irritabilidade gástrica, tratar a alteração de motilidade gastrointestinal. Então, essa é a terapia complementar, tá? Então, podem ser inseridos medicamentos para fazer o tratamento complementar. Bom, em relação aos fármacos específicos, nós temos a donepezila, né, que é um inibidor da colinesterase, tá? Muito utilizado. Só fazendo aqui uma observação, a tacrina não se usa mais. A tacrina, ela causava muita hepatotoxicidade, então não se usa tacrina mais no tratamento do Alzheimer. Temos a rivastigmina, tá? Que também é um outro inibidor da colinesterase. A rivastigmina tem inclusive na forma de adesivo transdérmico. Então, além do uso oral, quando o paciente ele não se adapta ao medicamento por via oral, existe a possibilidade de usar o adesivo. E tem a galantamina também, que é um outro inibidor da colinesterase. Então, donepezila, rivastigmina e galantamina, inibidores da colinesterase. Memantina. Memantina já é outro caminho, né? Outro mecanismo de ação. Ela é um antagonista dos receptores, né, glutamatérgicos, tá? Mas ela atua como um modulador da neurotransmissão glutamatérgica. Bom, todos esses medicamentos precisam ser inseridos de uma forma lenta, titulando a dosagem. Então, inicia-se com a menor dose possível e depois vai se aumentando a dosagem gradativamente até alcançar um bom resultado terapêutico, tá? Então, sempre começar com doses bem baixas, né, para que o paciente ele não tenha tantos efeitos indesejados. Bom, agora um dos desafios do tratamento, né, do paciente com Alzheimer está na adesão ao tratamento, tá? Porque como a doença, né, ela afeta a cognição, o paciente ele vai ter dificuldade de adesão. Ele não lembra se ele tomou o medicamento, né? Às vezes ele pode tomar 2 vezes, às vezes ele pode não tomar. Então, é importante que tenha alguém
gerenciando esse tratamento. Pode ser um familiar ou pode ser um cuidador, né? Auxiliando o paciente. Um outro desafio são os efeitos colaterais, né? Porque são medicamentos que trazem muitos efeitos colaterais e que vão impactar a qualidade de vida do paciente, né? No entanto, nós vimos que nós podemos tratar esses efeitos colaterais. Então, é muito importante a gente explicar para o paciente, também para o cuidador, né, ou familiar, que o Alzheimer não tem cura, mas ele tem tratamento, o paciente precisa ser tratado, que vão surgir sim efeitos colaterais, mas que esses efeitos também podem ser amenizados ou até mesmo suprimidos, né, dependendo da situação. E um outro problema que pode ocorrer é a alteração na capacidade de absorção dos medicamentos, né? Porque à medida que a doença vai progredindo, pode ocorrer uma dificuldade em absorver os medicamentos. Um dos problemas também que vai ocorrer é que esse paciente ele pode ter uma dificuldade de deglutição, e aí a gente vai precisar lançar mão de estratégias para que ele consiga utilizar o medicamento, tá? Triturando o medicamento, incorporando talvez, né, numa papinha de maçã ou numa banana amassada, numa vitamina, enfim. A gente vai ter que pensar caso a caso como administrar os medicamentos para esse paciente que já está bastante comprometido e que ele não está conseguindo, então, fazer uso do medicamento. E claro que às vezes essas estratégias, né, que a gente vai ter que lançar mão, podem também interferir com a absorção do medicamento. Mas muitas vezes a gente não tem opção e aí, né, nós vamos lançar mão dessa estratégia, mesmo sabendo que a absorção pode estar um pouco prejudicada. Bom, algo muito importante também é você escrever claramente as instruções de dosagem para esse paciente, né? E como ele vai utilizar, ok? Mas isso não impede dele ter dificuldades, porque ele pode perder essas instruções. Então, a gente sabe, né, que isso pode acontecer. Utilizar sistemas de lembretes, né? Hoje a gente tem aí no celular, por exemplo, um despertador, né? Ele avisa quando tem que ser administrado o medicamento. Mas isso também não vai resolver se o paciente ele não estiver perto do celular, né? Ou ele pode até mesmo olhar o lembrete no celular e enquanto ele vai buscar o medicamento ele pode se esquecer. Então são estratégias, mas que tudo vai depender do estágio em que esse paciente se encontra, tá? Agora, algo importante é sempre envolver os familiares e cuidadores no processo de administração dos medicamentos. Isso é fundamental, tá? E eu deixei aqui, na verdade, eu vou colocar no Moodle para vocês um guia que nós fizemos, publicamos, né, para o cuidado do paciente com Alzheimer. Se alguém estiver assistindo pelo YouTube, não vai ter acesso ao Moodle, né? O Moodle que eu estou falando é para os meus acadêmicos. Se você estiver assistindo pelo YouTube e você tiver interesse em acessar esse material, tá? Só comenta lá e deixa o seu contato para mim no YouTube
que eu mando para você esse guia, tá bom? Bom, uma outra estratégia, né, importante é a gente rotular os medicamentos com informações claras para o paciente, né? Às vezes a letra da embalagem está pequena, ele não consegue enxergar muito bem. Então, assim, usar estratégias para que facilite, né, a administração, tá? Evitar a polifarmácia. O que é polifarmácia? Né? A maioria dos autores considera como o uso de 5 ou mais medicamentos concomitantes. Então, isso é polifarmácia. Como esse paciente é idoso e muitas vezes ele tem outras condições médicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. Muitas vezes esse paciente com a doença de Alzheimer também ele vai ser polimedicado, né? Ele vai fazer uso da polifarmácia. Então, se possível, diminuir, né, ao máximo o número de medicamentos que esse paciente vai utilizar, tá? Eu comentei com vocês também numa aula que eu dei sobre geriatria, né? Que tem um material que chama um artigo Start e Stop. Esse artigo ele traz aquilo que eu preciso iniciar, que é necessário utilizar no idoso, e o stop é aquilo que é necessário interromper, né? Porque dependendo da idade, dependendo da condição clínica, tem medicamentos que o risco vai superar o benefício. Então, é melhor interromper o uso do que continuar usando esse medicamento, tá? Então, também vou colocar no Moodle esse artigo para vocês, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, tá? Bom, uma ferramenta muito importante, né, que pode ajudar o paciente a diminuir a polifarmácia ou a gerenciar o uso de tantos medicamentos são os serviços farmacêuticos, né, como a revisão da farmacoterapia e o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, é fundamental, né, que nós, como farmacêuticos, façamos o nosso papel com este paciente, né, o paciente idoso e que tem a doença de Alzheimer. Bom, sabemos que, né, o cuidado farmacêutico, então, ele vai contribuir para a melhora da qualidade de vida, né, tanto do paciente quanto da família, certo? Porque para o cuidador, para o familiar, também é algo muito pesado. Ele também precisa de cuidado. Então, eu recomendo que, ao fazer o cuidado farmacêutico do idoso, você também ofereça, né, o cuidado farmacêutico para o familiar, para o cuidador, porque ele precisa de apoio, ele precisa de atenção, ele precisa cuidar de si mesmo, porque senão ele não vai conseguir cuidar do outro, tá? E como aqui, pra gente finalizar, lembrar que cada paciente é único, então não vai existir um tratamento padrão. O tratamento, ele é personalizado de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, existem sim recomendações de tratamento, mas o tratamento, ele é personalizado, porque cada paciente é único, ok? Então, muito obrigada
e até a próxima.